é o lobo-guará. O mamífero símbolo do Cerrado brasileiro. Nós estamos no IOP, Instituto Onça Pintada, aqui em Mineiros, no Goiás. E esse vai ser apenas um dos animais com essa proximidade que a gente vai ter a oportunidade de conhecer. Se você não é inscrito no canal, esse é um bom momento de você se inscrever. Se você não deu like ainda, esse é um excelente momento de você dar like e prestigiar o nosso trabalho. Hoje o dia vai ser incrível. Eu sei, é chorão. E nos ajudar com uma meta muito importante. Até o final do ano, nós queremos ter 5 milhões de inscritos no nosso canal, que é o maior canal voltado à natureza no YouTube aqui no Brasil. Nos ajudem, compartilhem esse vídeo com quantos amigos vocês puderem para a gente chegar nessa nossa meta. Nos ajuda nisso. No último Expedição Aventura, aqui no Instituto Onça Pintada, entendemos melhor as ameaças que o animal símbolo da biodiversidade brasileira vem sofrendo. Entendemos também que, se queremos conservar a onça pintada, devemos priorizar os corredores ecológicos, e isso significa trazer o agronegócio e a pecuária para dentro da aliança. Todo dia a gente aprende algo novo. Nada rebate um bom argumento e um bom trabalho científico. E uma vida na conservação. Nós temos uma dessa, né, amigão? Sim. Isso aqui é suficiente para fotografar e filmar os bichos. É isso que a gente usa e distribui nessa região. Quantas câmeras você tem? Hoje nós estamos com 240 câmeras. Mas para monitorar numa grande escala, quer dizer, nós estamos falando de grandes propriedades e a gente está olhando a fauna como é que ela usa nessa grande escala da paisagem. Aí eu preciso de ter quantidade também. Então, o negócio, ela está aqui, ó, já está com bateria, está toda pronta. Ela é de presença, então assim, ela vai ficar ali instalada numa altura que, enfim, X, que você vai prender, e ela fica... A bateria dura o quê? Aqui no caso, a bateria depende da quantidade de acionamentos. Acionamento. Aqui geralmente dura um mês. Esse é o sensor. Passou na frente... Passou na frente... Ele aciona a câmera. Ela tira uma foto e começa a gravar um vídeo. Então você vai ver a sequência de vídeos dos animais passando, e o vídeo é importante porque ele te mostra, se passa um animal e vem um outro logo atrás, ele vai gravar isso tudo, entendeu? Mas você tira uma foto, garante, está lá o registro, e aí o vídeo te dá um pouquinho mais. O vídeo é legal. Você configura de acordo com a sua demanda, né? Então, vídeo e foto.
Vamos lá? Legal. Vou te mostrar como que a gente... Basta levar só uma, né? Acho que ninguém conhece melhor essa região em termos de fauna do que vocês, certo? Porque toda essa região aqui vocês colocaram camera trap, é isso? Tudo, que praticamente a gente já inventariou toda essa área aqui. Vem cá, vem chegar mais perto aqui que você vai entender a paisagem que eu estava falando. Vamos chegar aqui que você vai entender melhor, olhando aqui de cima, como que essa paisagem pode favorecer a fauna. O que eu estou vendo ali, esses fragmentos de mata, é reserva legal? Tudo isso é reserva legal. Isso que é interessante. Quando você cumpre a legislação ambiental, você tem a reserva legal e as áreas de preservação permanente devidamente preservadas, você tem um refúgio necessário. E aí essas grandes lavouras acabam funcionando como um refeitório também para algumas espécies. Então, algumas espécies são favorecidas e aumentam. E no caso, especificamente para a onça pintada, essas espécies são espécies que a onça se alimenta dela. Por isso que esse cenário acaba favorecendo a onça pintada. Tá, então vamos lá. O que a gente falou que o queixada é o principal alimento da onça pintada, Isso. certo? Queixada entra aqui. Entra, vive muito bem. Ele é atraído por esse ambiente, que é uma comida em fartura. É a mesma coisa você ter um restaurante a céu aberto. Ele já tem a comida natural, que é o restaurante, que é o cerrado. Além disso, tem o extra, que é a lavoura. Quem mais que a gente conseguiu capturar com câmera trap? Quem sabe que alimenta dessas lavouras são as ezemas, a anta, o queixado, o cateto, Veados. os veados. Agora, quem a gente conseguiu pegar em todos esses ambientes, todas as espécies que ocorrem no Parque Nacional das Emas ocorreram aqui. Mesmo as mais ameaçadas, como o tatu-canastra, cachorro vinagre, o cervo do Pantanal. Então isso mostra que, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses ambientes estão tendo qualidade mínima suficiente para manter essas espécies que são exigentes. Mas não só cruzaram, eles não são animais que cruzaram. Não. E como é que a gente sabe que só não cruzaram? Porque você vê animais com os filhotes. Ou seja, estão reproduzindo nessas áreas. Isso tem uma diferença grande. É importante saber, os animais estão só cruzando ou estão usando a área. Se eles estão utilizando a área, você vai ver reprodução. E é o que a gente tem detectado com frequência. Tudo bem, beleza. Assim, é incontestável, porque a gente está vendo as imagens, então a gente viu presas e viu até competidores, né? Enfim. Sim. E a onça? Temos, a onça pintada está aí presente e o que a gente tem detectado é que ela está aumentando a população. Nós temos aqui nesse vale aqui já animais que estão na terceira geração que a gente está acompanhando os filhotes. Então a gente já acompanhou 3 aparições. Então isso mostra que o animal está estabilizado aqui, ele está reproduzindo nesse ambiente. E isso é novidade para a ciência. Até um tempo atrás a gente olhava para esse tipo de paisagem com grandes lavouras e falava que é impossível manter a fauna no seu todo aqui, com o nosso símbolo da biodiversidade aqui. A gente viu que isso está mudando, esse cenário está mudando. Se eu respeitar, a regra é eu respeito o Código Florestal. Reserva legal, 20%, onde é 20%, vai subindo, né, até a Amazônia, onde chega a 80%. Isso funciona como refúgio. Se eu não caço, se eu não elimino pressão, né? a espécie, ela adapta a esse cenário novo. Os animais aprendem. O queixada aprendeu a comer milho. Então a ema aprendeu a comer soja. Eu não estou dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo que eles adaptaram e essa nova adaptação criou um novo cenário, que também está favorecendo a onça. É bom, porque é isso que a gente vai ter, porque essa demanda por alimento que a gente gera esse tipo de situação. A gente vai ao desmatamento para produzir comida. Qual que seria o melhor cenário? A gente conseguir produzir comida e manter biodiversidade. Isso está sendo feito aqui, isso está acontecendo aqui. Essa região contempla bem essa realidade. Porque se a gente continuar, e vamos continuar, até porque não existem políticas públicas, ao contrário, até porque não tem nem base, a gente vê até os próprios, né, políticos que são eleitos não falam muito sobre, não falam nada sobre uma coisa que eu até não sei como seria, é o controle populacional. Porque se a gente continuar a se reproduzir geometricamente, quer dizer, mais gente precisa mais alimento, né? A gente está consumindo o planeta, querendo ou não, nós estamos consumindo o planeta, né? Verdade. Até a gente ter outras soluções, mas a gente está consumindo o planeta. Então a gente vai continuar a ter áreas de cultivo, não tem como, porque a gente precisa alimentar as pessoas. Então eu, olhando por esse prisma, eu entendia que a degradação do meio ambiente, para transformar, enfim, o deflorestamento para se tornar campo de agricultura ou pasto para boi, ia determinar o fim
da onça pintada. E seria é o fim da onça pintada, é contar a questão de contar os anos. Existe essa adaptação, quer dizer, a onça pintada, então, ela consegue... E como é que ela entra aqui num campo aberto com esse? E a relação do fazendeiro com a onça pintada, nesse cenário, que é diferente um pouco da pecuária, porque ela não está diretamente abatendo o boi, mas ela, querendo ou não, o cateto, ele não deve estar muito feliz que o cateto entra aqui, come a soja, ou come o milho, enfim, e a ema, como é que faz? Como eu já te falei antes, toda vez que a gente mexe numa paisagem, quer dizer, que a gente olha esse cerrado que foi convertido, a gente bagunçou, vamos dizer, tinha um equilíbrio ali, a gente bagunçou e agora está criando um novo equilíbrio. Toda vez que a gente bagunça essa paisagem, a gente tem que criar competência para fazer uma gestão nesse novo cenário. E esse novo cenário, às vezes, tem essas questões. Eu vou ter que controlar algumas populações. Por que controlar? Porque elas vão perder o controle, porque eu criei um cenário que vai favorecer ela tanto que ela vai crescer de uma situação anormal. Então, Muita a quantidade, você vê, às vezes a gente já calculou que tem uma produtividade, assim, uma média de 20 quilos de frutas do cerrado por hectare aqui. E chega ali, por hectare eu tenho 20 toneladas de alimento. Então é desproporcional a quantidade de comida. E isso faz com que a população dessas espécies cresçam fora dos padrões. Crescendo fora dos padrões, o que acontece? Ela começa a provocar um desequilíbrio nas lavouras, no próprio cerrado, porque uma superpopulação de queixada aqui, por exemplo, de porco, ele destrói as nascentes. E a gente tem que lembrar disso. Então, uma superpopulação de elefantes na África que acaba comendo, elas derrubam árvores, exatamente. Ele modifica o elefante é um bom exemplo. Ter elefante demais é destrutivo para o meio ambiente. Sim. Então, mas aí o que a gente faz? A gente controla. E esse controle é uma responsabilidade, é uma obrigação nossa de fazer e temos que fazer. Nossa, cara, isso então, nesses tempos de hoje, bom, isso é uma nova proposta de conservação. Nós já sabemos tudo de onça pintada que a gente tinha que saber, não é? Ou não, estou errado? Ou falta ainda algo? Não, eu acho que a novidade mais recente é essa que a gente está tendo aqui no cenário, alguns anos atrás, da facilidade, da capacidade de adaptação dela a esse ambiente antrópico quando ela não tem a pressão. Uhum. Então isso é uma coisa boa, porque até uns 10, 15 anos atrás a gente era meio cético nesse sentido também. Não, completamente, tá outro pensamento. Só que os nossos dados foram mostrando ao longo do tempo que não, se ela não tem a pressão em cima, ela vai muito bem num ambiente como esse. De agricultura, onde não tenha o conflito com a pecuária, entendeu? Então, assim, ela tá indo muito bem. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem como ser humano. Como é que eu consigo produzir alimento com o mínimo impacto na biodiversidade, na qualidade da água, nas nascentes possível. E aqui é um bom exemplo disso. Aqui é um laboratório que dá para poder avaliar e entender como que as melhores práticas favorecem isso. Como eu falei, todas as espécies que ocorrem no Parque Nacional das Emas, que são 130 mil hectares ali de preservado de um cerrado original, todas as espécies que ocorrem lá foram detectadas nas reservas legais das fazendas aqui. Isso mostra o quê? Que eu estou conseguindo manter a biodiversidade viva nesses refúgios que as reservas legais provê para essas espécies. Ponto. Isso é muito bom. Agora, a lavoura me provoca alguns desequilíbrios, como a gente já comentou. Aumenta o queixado, aumenta a população de arara, aumenta a população de ema. E de repente um ou outro bicho a gente vai ter que corrigir, buscar um novo equilíbrio, um novo cenário. E isso é uma agenda positiva. Entendeu? É um desafio. A gente não tem tradição de controlar nada no Brasil, né? Então a gente fez sempre sem controle, sem planejar isso. E a gente sempre via cenários negativos. Agora isso é um cenário positivo. Eu tenho espécies a mais, não é a menos. Eu tenho que, na verdade, pensar, poxa, essa é uma agenda boa, é uma agenda positiva. Mas você concorda que você tinha uma visão bem diferente disso? Completamente diferente. Todo mundo tem. Pois é, mas então precisa de haver o conhecimento. Então, assim, é só para quebrar os tabus. E falo mais. Não, se eu tivesse escutado esse discurso de um fazendeiro, sim, eu diria, posso pensar um pouco mais, mas vindo de vocês, que tem uma vida voltada ao estudo dessa espécie. Então, são comprometidas, a vida inteira nunca pararam de estudar onça pintada. Nunca. 20 anos estudando onça pintada, por todos os biomas brasileiros. Então, cara, e você sabe que isso me dá até um pouco de esperança. Tem que dar. E eu acho que a gente tem que aprender a valorizar os produtores que estão fazendo
cumprindo a legislação Fazendo ambiental certo. e fazendo certo. A gente vem há anos pensando como que a gente compensa esse pessoal e no sentido de, no mínimo, dar um reconhecimento para eles. Então, recentemente a gente criou um selo chamado Certificado Onça Pintada, é uma certificação de produtos que mantém a qualidade mínima para manter as onças pintadas nas suas propriedades. Então, a ideia desse selo é premiar essas pessoas com esse reconhecimento. Que fazem certo, que mantêm a reserva legal, que se preocupam, sabem o conceito de corredor ecológico, não matam os animais dentro da sua propriedade. Aquelas que aplicam, onde os processos produtivos que são aplicados nelas são legais, favorecem a permanência da onça pintada, entendeu? Então os requisitos são, né, os básicos de cumprimento da legislação ambiental, mas de não afugentar a fauna, de não caçar, não permitir acesso de caçadores, enfim, garantir que essa fauna que está refugiada na sua propriedade seja realmente mantida, em especial a onça pintada. Como então, chama o selo? Certificado Onça Pintada, é um certificado. Tá? Então esse certificado... Isso é dado à propriedade ou ao produto? Aos produtos da propriedade. Aos produtos da propriedade. Então pode ser gado, né, a carne, como pode ser a soja. Ao próprio empreendimento rural. Pode ser empreendimento, entendi. Então é uma forma de dar uma oportunidade também das pessoas, dos urbanos, né, que demandam esse alimento, também reconhecer e valorizar quem está produzindo a comida, né? Porque a gente está se colocando, nós estamos num momento muito especial da nossa sociedade, mas parece que existe só um lado ou só outro lado. Parece que a gente está difícil da gente ir por um caminho do meio, que é aquele caminho do bom senso. Se eles estão aqui produzindo, claro que eles estão ganhando dinheiro, mas é porque a gente está gastando nosso dinheiro para comer. Demandando a gente precisa isso, demandando, tem uma demanda. Isso eu já sabia, mas eu não tinha essa informação. Eu tinha aquela informação de que aquela impressão de que área desmatada, área de cultivo é área que não negativa exatamente para a fauna, exatamente. Não é verdade. Pode Não é mudar verdade. o seu Não, isso conceito já em relação já a mudei, isso. já mudei. E lembrar o seguinte, uma pessoa que produz em grande escala desse jeito, não é para ela comer, não é para a família dela. Não, tá? sim, Ela está produzindo porque nós, urbanos, estamos demandando isso. Agora, a gente tem mania de ter preconceito com o produtor rural, mas esquece que, por exemplo, o industrial que está na zona urbana está produzindo também para você consumir. Pode ser sapato, pode ser mobília, pode ser o carro. Seu celular. Ele está extraindo produtos do meio ambiente e está produzindo. Então, ele também está fazendo um grande impacto. Sim, né? se mas não a é gente terra, tem é água ou é energia, que significa no Brasil também exatamente. A gente tem o costume de ver só a parte do produtor rural porque a gente vê o desmatamento como o único impacto que está causando. Mas não, a gente... Eles ficam putos, né, cara? Eu imagino você aqui, eu também tive experiência com isso, eles ficam bravos porque eles falam, pô, a gente está fazendo o nosso trabalho. Né? Sim, a gente está fazendo nosso trabalho, normalmente são caras que vieram lá do sul e esses caras são determinados, sabe como é? Que eles vêm para trabalhar mesmo, não vêm de brincadeira não, entendeu? E eles ficam, pô, nós somos os bandidos? Peraí, não, eles ficam bravos. A gente tem que lembrar o seguinte, se a gente quer trabalhar com conservação de fauna, a gente tem que lembrar que nossas unidades de conservação no Brasil inteiro, o tamanho e a forma que elas são distribuídas, tirando a Amazônia, elas são, não favorecem a fauna no longo prazo. Ou seja, eu vou sempre depender de propriedade rural. Então quem detém, na verdade, toda a oportunidade de conservação desses animais fora de reservas são os produtores rurais. Se eu não colocar ele... Olha a responsabilidade de vocês, produtores rurais. É uma responsabilidade. E o selo, ele é o selo Onça Pintada? Certificado Onça Pintada. Certificado Onça Pintada. Ele vem a premiar as boas práticas. Sim, exatamente. Sim. Exatamente isso. E para eles vai ser um reconhecimento. Eles dizem, pô, né? E todos vão querer entrar nisso. Porque sabe como funcionam essas coisas? Como selo, você sabe melhor do que eu. Né? O selo começa a tomar proporções que, assim, a gente sabe que lá fora... selos têm uma importância tremenda para saber a origem, né? A gente sabe que, por exemplo, produtos que são comercializados no mundo inteiro, que tem que ter selo que não tem crianças que fazem parte do processo produtivo. Então esses selos são de grande importância, passam a ser exigências para que que são atestados de que está sendo feito bem, a coisa está sendo bem feita na origem, de como as boas práticas, né? Premiando as boas práticas. E cada vez mais os produtores vão querer ter boas práticas para poder ganhar o selo. Muito produtor que há muito tempo está fazendo a coisa certa, só que ele não tem um reconhecimento. Entendi. E isso, na verdade, a gente faz uma injustiça com esse pessoal, porque a gente não dá dando o crédito para quem realmente merece um crédito. E muitas vezes eles até se desacreditam, entendeu?
Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar. De E mostrar ficam pra ruim vocês. para os filhos, Isso, os filhos eles devem cobrar, os fazem a netos devem diferença. cobrar. Eles fazem a diferença e muitas vezes não sabem disso. Não sabem disso. Entendeu? É um processo novo esse, É, eu acho. é novo. É um novo aprendizado, a gente tem que estar sempre evoluindo. Ele é novo e eu vou te falar que ele é crucial para a conservação da onça-pintada e como a gente sabe que ela é o topo da cadeia, se ela está preservada e bem em algum lugar, significa que a biodiversidade abaixo dela está muito bem. Se ela tá lá é porque entendeu? tem todo o Então, resto assim, lá. A gente tem que levar isso em consideração, muito na nossa Se a onça análise. pintada tá Exato. lá, todos os outros animais, porque é o primeiro que vai desaparecer, é a onça pintada, é o predador Exato. topo Ela é que muito vai... exigente em Muito qualidade exigente, ambiental, exatamente. então a gente faz essa análise. Até o momento nós já certificamos 2 fazendas no Brasil, as 2 grandes fazendas, uma é uma das maiores fazendas produtivas do Brasil. Tem mais 3 propriedades que estão em processo de avaliação. A gente está sendo bem criterioso para avaliar esses processos dentro de cada propriedade, para ter certeza de que a gente está realmente premiando quem realmente está fazendo a coisa certa. Então é um selo que vai com certeza andar devagar, porque ele requer esse cuidado, esse critério. Eu vou te recomendar um amigo que eu tenho certeza que compactua completamente com essa ideia. Alex Atala. Não, o Alex Atala já está comprometido. Já tá? Já. Mas Ele eu já é vou te parceiro. dizer que você chegou atrasado. Eu cheguei atrasado, cheguei depois, Alex. Não Oh, acredito, meu Deus. mano. Pô, como que ninguém me falou nada, cara? Pode contar comigo nessa missão de vocês. Quero fazer parte disso. É porque isso é fazer parte da história da conservação da onça pintada. Posso fazer um parêntese? Missão de vocês não, missão nossa. Porque nós somos simples porta-vozes da causa. Isso aqui é uma causa que é de todo mundo, de toda a Sim, sociedade, mas vocês entendeu? trazem isso à tona. Se não fosse o trabalho que Sim, vocês executaram... mas é missão nossa. Então, assim, todo mundo vestir a camisa mesmo. A gente tem que entender lembrar que a onça pintada é um símbolo Da da biodiversidade brasileira e a biodiversidade brasileira é de todos nós. O que realmente eu reconheço que as pessoas têm que saber como elas podem ajudar. E uma forma de ajudar é essa, é premiar quem realmente faz a coisa certa, valorizar quem faz a coisa certa, quem faz a coisa errada tem que pagar pelo erro que faz e quem faz certo tem que ser valorizado. A gente tem que lembrar, a gente passou a vida tentando mudar a cabeça, entender e mudar a cabeça de produtor rural em relação ao desmatamento, ao uso da terra. E chegou um momento em que eu acho que o produtor rural já adaptou, já regularizou muita coisa, está fazendo muita coisa certa. Agora é a hora da sociedade urbana ter a humildade e a consciência de que ela tem que mudar. E premiar aqueles que fizeram bem quem feito. está fazendo coisa E certa. bater naqueles que estão fazendo Porque senão, errado. exatamente, porque senão não é justo. Não é justo. A Então- gente tem péssimo hábito de generalizar. Sim. Né? De generalizar. E outra coisa, se a gente quer realmente reduzir nossa pegada ecológica nesse planeta, vamos considerar reduzir consumo. Todo mundo fica falando em falar em óleo no produtor, mas o nosso consumo de eletrônicos, por exemplo, consome produtos primários da natureza muito mais do que isso daqui. É um impacto monstro. E a gente não deixa de ser consumista. Tem o Instagram deles aqui, que, enfim, mudou minha cabeça completamente. É um aprendizado. Vindo deles, eu tenho facilidade em aceitar, porque provaram até pelas imagens que a gente viu, são inquestionáveis. A gente vai voltar agora para a sede do IOP, para a gente entender um pouco mais sobre outros trabalhos que vocês realizam, né? Sim. Cara, eu estou muito satisfeito de verdade. A gente está muito feliz, muito mesmo. É tão bom, sabe? É tão com tanta notícia ruim, tanta coisa boa. Eu faço programas onde eu sempre mostro o lado bom das coisas e não o ruim. Eu deixo pro ruim pros noticiários e é sempre falar, olha que lindo. Mas eu confesso que é difícil manter a esperança quando a gente olha e não entende. E nesse momento, isso me acendeu numa nova chama de que a gente tem mais tempo, porque no meu pensamento era uma questão de contagem regressiva de anos para a onça pintada desaparecer. E agora a gente tem uma nova luz. Temos. Mas o que foi importante para esse processo seu de mudança, de aprendizado? Conhecimento. Conhecimento, mas uma coisa super importante, você ter a humildade de você ouvir. Ouvir. E tá aberto a mudar de ideia. Mas assim, entendeu? Porque a gente sempre, a gente confronta muito com isso, entendeu? A dificuldade das pessoas, não estão falando, acredita em mim, não é isso, não acredita em mim, mas assim... Você não pode refutar dados. Não pode a partir do refutar momento dados. que você dados... Senão você invalida a pesquisa científica. Ainda mais quando Muito dados vêm através de imagens. Se você negar isso, você não está querendo ser convencido e você quer ter aprender. razão, simplesmente. não tem o que fazer. E Então, continuar com os velhos pensamentos Exatamente. e a conservação da onça pintada nos passos que a gente está hoje
tratando, ela não vai ter sucesso. Se a gente não mudar, Esse é o ponto. não vai ter sucesso. Então, Então a gente precisa mudar. Precisamos de todo mundo Exatamente. que as pessoas compreendam essa realidade nova, entendeu? Isso é muito importante. Deu até um ar de respiro. Vamos voltar pro IOP.